Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do Senhor esteja contigo. Que o amor do nosso Deus brilhe e resplandeça sobre a sua vida. Como aquele sol que nasce pela manhã, ilumina o nosso dia, aquece as nossas casas, traz luz ao que era escuro, que assim a luz da presença de Jesus brilhe dia após dia sobre a sua vida, trazendo sabedoria, trazendo graça, alegria, ânimo novo. Se você está ouvindo o devocional de manhã, é hora de levantar para um novo dia, é hora de levantar para a vida que Deus te deu. Bora trabalhar, bora fazer o bem, bora andar com Jesus. Isso é maravilhoso. Estamos aqui meditando na vida de Davi e hoje eu quero ler com você um trecho do capítulo 31 de 1 Samuel. Nós temos meditado na vida de Davi, né? Mas a vida de Davi se cruza com a vida de Saul. Nós já ouvimos falar muito de Saul, que foi o primeiro rei escolhido por Deus para Israel. Sim, Saul foi ungido por Deus. Saul tinha um bom coração. Porém, Saul foi aos poucos, ano após ano, se corrompendo, inclusive se enchendo de sentimentos e desejos que não agradavam a Deus. Entre eles, os ciúmes, a vingança. Saul se encheu de amor por si mesmo e perdeu o amor pelo Senhor, perdeu o temor a Deus. Ficou mais focado no seu próprio ego, na sua aparência, no seu poder humano, do que na vontade de Deus. Por isso que ele começou a perseguir o jovem Davi, que tinha medo de Davi, tinha medo do homem que Davi era. Por isso também o Espírito de Deus retirou-se de Saul e entraram espíritos malignos que o atormentavam. Que vida triste teve Saul. Uma vida de um homem que, apesar de ter poder e de ter tido a presença de Deus, escolheu um caminho de afastar-se de Deus e de lutar com as suas próprias forças, com o seu próprio entendimento. E hoje nós vamos falar sobre o dia da morte de Saul. Um dia muito triste, porque foi uma morte precipitada. Você veja que Davi não matou Saul 2 vezes que teve a chance. E o próprio Davi disse que Deus decida. Por mim, ele vai morrer nas mãos de Deus, ou na mão dos inimigos, ou vai morrer de idade, vai morrer idoso. Davi não queria apressar a morte de Saul. Assim, Deus também não quer apressar a morte de ninguém. Porque enquanto uma pessoa está viva, é tempo de arrepender-se. É tempo de reconciliação. Sabe, Deus, a Bíblia diz que Ele não se alegra nem mesmo com a morte do ímpio. E o ímpio é aquela pessoa que faz o mal sabendo que é mal. Deus não se agrada nem mesmo do pior criminoso, do pior assassino. Você pode pensar a pessoa assim que você considera mais suja, mais imunda. Deus ainda assim não se agrada com a morte dessa pessoa. Porque Deus é Pai. E Ele, sendo Pai, olha para nós como filhos. Você vai dizer, pastor, mas filho de Deus é quem segue a Deus. Sim, mas todos nós somos geração de Deus, fomos criados por Deus. E Ele, como nosso Criador, quer ser nosso Pai. Mas Ele não força ninguém a ser seu filho. Mas Ele fica triste quando Ele vê os seres humanos nessa situação. Deus tinha esperança de que Saul fosse transformado. Apesar de Deus saber todas as coisas, Deus saber como ia terminar essa história, Deus desejava que Saul se arrependesse. Mas foi escolha de Saul andar naquele caminho torto. Uma triste escolha. Ao ponto de Deus dizer, eu vou ter que levantar um outro rei para mim. E foi por isso que Deus mandou ungir Davi, já quando ele tinha 16 anos. Para que ele fosse cheio do Espírito de Deus e pudesse se preparar para um dia ser rei. Toda essa perseguição que Davi passou, toda essa fuga no deserto, na verdade, tornou Davi um homem mais preparado ainda para ser rei de Israel. Mais forte, conhecendo melhor os seus inimigos. Você vai ver que tudo isso que ele passou no deserto, tudo que nós ouvimos aqui nos últimos dias,
serviu como base para que Davi pudesse ser o mais forte e poderoso rei de Israel. Deus estava fortalecendo ele. Como é que se forja o ferro? É no fogo. Como é que se forja o ouro, a prata? É no fogo. O calor não destrói, o calor aprimora. Assim também as dificuldades, quando estamos com Deus, elas não nos destroem, elas nos dão mais discernimento, nos dão mais entendimento, experiência, sabedoria e força. Depois que você faz um exercício, que você sai cansado, você sai mais forte, seus músculos são mais fortes. Assim também Saul, de certa forma, contribuiu para tornar Davi um homem mais forte. Mas hoje vamos falar do dia da morte de Saul. Estamos em 1 Samuel, capítulo 31. Vamos ler do versículo 1 em diante. Diz assim: Entretanto, os filisteus lutaram contra Israel. E tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinabade e Malquisua, filhos de Saul. Agravou-se a luta contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos a me traspassar, a me ferir, e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já estava morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale, que do outro lado do Jordão os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram então os filisteus e habitaram nessas cidades. Veja que triste fim que Saul levou. Com certeza não era esse o sonho de Deus quando levantou ele como rei. Aqui Saul foi derrotado numa batalha, mas eu quero ressaltar um aspecto. Os inimigos não mataram Saul. Saul tirou a própria vida. Eu creio que Deus tinha um escape para Saul. Eu creio que Deus tinha um escape, porque até aqui Deus sempre deu um escape a Saul. Porém ele, rodeado de inimigos, não enxergava em Deus uma saída. Então ele pensou em tirar a própria vida. Quantas vezes nós estamos rodeados de problemas? E aí eu digo para você, se você está em comunhão com Deus, você vai ver em Deus a saída. Porém, se você não está em comunhão com Deus, como era o caso de Saul, você não vê mais esperança. E aí muitas pessoas tiram a própria vida. Pensam, não tem mais jeito, não tem como vencer, não tem como suportar. Eu vou tirar minha própria vida. E é muito triste quando alguém chega neste ponto, porque esta pessoa está tão desorientada, ela está tão oprimida pelo diabo. Pensa, para a pessoa tirar a própria vida, ela está sem esperança alguma. Sem esperança alguma. Saul tirou a própria vida. E essa não era a vontade de Deus para ele. Minimamente ele devia, como rei, lutar até o fim. Porém, eu creio que Deus daria um escape se ele clamasse ao Senhor. Porém, morreram ali Saul e seus 3 filhos, ou seja, toda a sua descendência, os futuros sucessores do trono morreram. Morreu Saul e toda a sua casa. Algo muito triste pensar que Jonatas, por exemplo, que era um jovem de um bom coração, Jonatas, aquele que havia feito um pacto com Davi, que não se importava de ser ou não ser o próximo rei, que inclusive tinha dito que Davi tinha que ser o rei, Jonatas também morreu. Ele morreu por causa dos erros de seu pai. É triste pensar que às vezes, quando estamos longe de Deus,
acabamos arrastando nossos filhos, nossa família toda, para um caminho de desgraça. Quantas pessoas eu vejo que estão longe de Deus e acabam tristemente carregando suas famílias todas para um caminho de desgraça. Esta palavra de hoje nos chama ao arrependimento. E eu quero dizer para você que sempre há esperança. Sempre há esperança. Sempre há uma saída. Se nós lembrarmos que há um Deus que nos ama. Se nós lembrarmos que há um Deus que está à nossa disposição, o Criador do céu e da terra, apenas esperando um coração que o busca. Sempre há esperança. É triste ver o final da vida de Saul. Você vai ver depois que Davi recebe essa notícia. Davi chora amargamente. Davi chora pela morte de Saul, pela morte de Jonatas. Davi não se alegra com a morte desse rei. Tem pessoas que pensam assim que Davi estava só esperando Saul morrer para ele então ser rei e ele ia ficar feliz. Não. Davi fica triste porque um homem e uma mulher de Deus não se agradam nem mesmo quando seu inimigo morre. Um homem e uma mulher de Deus não tem um coração vingativo. Davi também não tinha um coração vingativo. Davi não pensava só no seu benefício. Davi olhava com os olhos de Deus. A Bíblia diz que Davi tinha um coração conforme o coração de Deus. Queridos, que eu e você possamos ter um coração como o de Davi, que não se alegra com os prejuízos que as pessoas têm. Ah, mas a pessoa me fez muito mal, pastor. Imagina Jesus na cruz, se ele pensasse assim, nós todos estávamos crucificando ele, se ele quisesse se vingar da humanidade. Não, Jesus na cruz, ele ora e diz, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus se entrega em favor de nós. Assim também nós devemos orar em favor do nosso próximo, até dos que nos perseguem. Devemos inclusive chorar, prantear a perda daqueles que partiram, aqueles que estiveram aqui e não estão mais e de algum motivo partiram sem a presença de Deus. Que Deus nos livre de um final como o de Saul. Que Deus nos livre de sermos arrogantes e de deixarmos nosso coração se ensoberbecer, se encher de orgulho, se corromper, se corroer dia a dia com raiva, com amargura, como Saul deixou. Que eu e você possamos aprender. O que importa na vida de um homem não é o início, é o fim. O fim é mais importante do que o começo. Isso está na Bíblia. O fim das coisas é mais importante do que o seu começo. Como é que é o começo da vida de Saul? Gente, o começo abençoado. Deus unge ele. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele começa bem o seu reinado. Era um homem honesto, era um homem fiel. Como é que é o fim da vida de Saul? Um homem amargurado, egoísta, vingativo, longe de Deus, tirando a própria vida. Muito triste. Cuidado com o caminho e cuidado com o final. O caminho e o final são mais importantes do que o começo. Muitas pessoas começam bem, mas terminam mal. E tem pessoas que começaram mal, mas podem terminar muito bem. Aleluia! Podem terminar muito bem se arrependerem e se mudarem no seu coração. O ladrão do lado de Jesus na cruz nos lembra disso. Se você ainda está respirando, ainda há tempo para se arrepender. Ainda há tempo para mudar o coração. Querido Deus, nós oramos hoje pedindo um coração como o de Davi e não um coração como o de Saul. Livra-nos do mal e livra-nos inclusive da maldade da nossa alma. Livra-nos de andarmos longe de Ti. Livra-nos, Senhor, de vivermos pela nossa própria carne, pela nossa cobiça. Livra-nos, Senhor, de sermos gigantes diante dos homens e pigmeus, nanicos, anões diante de Ti. Queremos, Senhor, no secreto Te conhecer e ter vida contigo, pois aquilo que está no secreto um dia se revelará no público. Que não seja, Senhor, imundície e sujeira que está no nosso secreto. Que não seja amargura, raiva, ira. Tira tudo isso do nosso coração, Senhor. Tira toda a inveja do nosso coração. Limpa-nos, Senhor. Nos dá um coração puro. Um coração que ama, inclusive ama aqueles que nos perseguem.
Queremos andar contigo e viver na tua presença todos os dias. Pedimos a tua paz e a tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que a graça do Senhor esteja contigo. Vou fazer um convite especial para você nessa quarta-feira. Compartilhe o devocional, envie para os seus amigos. Mais pessoas podem ser tocadas e transformadas pela palavra de Deus. Até amanhã, um grande abraço.